Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Do livro Pão Nosso, o capítulo de hoje é o 100. O título é Rendamos Graças, baseada na carta de Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em que ele diz: Em tudo dai graças, que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Possamos dar graças, né, Fulano? Pelo quê? Verdade. Bom, eu vou aqui fazer um comentário aqui a respeito do título, para depois entrar aqui no versículo, tá? Bom, hoje o convite é para que a gente possa dar uma analisada em nossas vidas e que a gente possa, nessa análise, ver o que a gente mais faz. A gente rende graças, estamos alegres, estamos felizes, e estamos agradecendo pelas oportunidades, ou nós estamos mais tristes e reclamando mais a respeito das situações que a gente vive, né? Então, na verdade, o título aqui é interessante porque ele traz esta noção para a gente, que às vezes a gente não faz essa, né? A gente não a gente não se avalia muito, né? E aí o Emmanuel traz esse convite para a gente, né? E aí, assim, é necessário que a gente consiga identificar as razões pelo qual a gente precisa agradecer a Deus, e essas razões, elas são incontáveis, as bênçãos do qual a gente recebe, né? E a gente recebe mesmo antes de pedir, né? É... E aí, então, fica esse convite, que hoje é para que a gente possa realmente analisar e fazer essa gratidão. A gratidão é para que seja feita até pelas dores, né? Porque atrás dessas dores tem outras situações que às vezes a gente não percebe, né? Que está ali nas entrelinhas e que a gente às vezes perceber, a gente vai ver que a gente já recebeu, né? E com relação ao versículo, veja que interessante, né? Quando Paulo escreve esta primeira carta, e é a primeira carta realmente, é a primeira vez que Paulo faz uma escrita, ok? Ele está na cidade de Filipo, ou Filipes, não sei direito, mas acho que no Evangelho fala Filipo. Eu também acho que é. Ele está junto com Silas. E aí o que acontece? Ele encontra uma pessoa que tem passividade espiritual. Só que essa mulher, ela está dando passividade aos espíritos negativos. E aí, quando Paulo vê aquilo e identifica, Paulo faz uma pregação para esses irmãos espirituais e a mulher perde o contato com esses espíritos. Aí o que ocorre? Lógico que ela não estava sozinha, então tinha alguém que tirava vantagens dessa situação. Então recebia dinheiro para ela falar qualquer besteira, qualquer coisa assim. E quando esses caras percebem que Paulo fez isso, ele fica muito irritado, muito nervoso, e aí eles fazem de tudo e começam a reclamar de Paulo e Silas, e eles são presos. E aí, quando eles são presos, eles foram amarrados, foram pendurados de ponta cabeça, apanharam pra caramba, né? Porque lembrando que naquela época se apanhava com... Era um cordão de couro que tinha umas lâminas, não é lâminas, né? Tinha umas bolinhas de metal na ponta que cortava a carne, né? E aí, então, eles estavam assim, um bagaço, e foram jogados na prisão. Lembrando também que a prisão naquele período era embaixo, né, dos escombros, e um lugar fedido, onde tinha ratos, baratas e todos os tipos de bicho, enfim. E todos aqueles que achavam que
eles tinham que, tinha que ficar fora da sociedade, era para aí que ia. Então, o que acontece? Nesse momento, Paulo começa a fazer o cântico, ele e o Silas, de agradecimento a Deus. Então, ele começa a cantar, agradecendo a Deus pela oportunidade e tudo mais. E as celas estavam cheias de presos, e aí os presos ficaram maravilhados de ver como Paulo estava fazendo. E aí todos os presos começam a cantar junto com Paulo, ou rezar junto com Paulo, fazendo agradecimento a Deus e tudo mais. É aqui, neste momento, que as celas são abertas. Né? Neste momento, as celas foram abertas. Não se sabe por quê. Se foi por questão espiritual, se foi alguma questão material. Não, aqui eu não peguei essa informação, tá? Só que aí o que acontece? Ninguém fugiu. Todos os presos permanecem dentro das celas, mesmo com elas abertas. E quando os carcereiros viram que as celas estavam abertas, no dia seguinte, eles iam se matar, os carcereiros, porque ia dizer, porque assim, estão abertas, os presos fugiu, eles vão matar a gente, então a gente já se mata antes. E Paulo impede que eles se matam, né? Então Paulo impediu essa situação e aí Paulo aproveita para evangelizar. Então, apesar da situação difícil, apesar de toda a dor que ele sentiu, ele não perdeu a oportunidade de pregar o evangelho, né? Eu acho que isso a gente não pode deixar de falar, né? E aqui, Emmanuel traz aqui as situações que Paulo poderia reclamar aqui a doideira, né? Ele poderia reclamar de muito aqui, porque apanhou, porque ficou preso, porque a sua carne estava dilacerada, enfim, ele poderia estar aqui, mas, no entanto, Paulo não fez isto. Ele olhou a oportunidade que ele tinha para tentar fazer com que aquele povo que ali estivesse mudasse os seus hábitos para novos hábitos. Então, isso que eu queria estar colocando, tá? E Emmanuel, né, tenta aqui mostrar para a gente que de todos os lados negativos da vida, sempre tem algo positivo. E que a gente possa analisar esses lados positivos e que a gente possa mudar os novos hábitos. Porque, na verdade, a gente só aprende com as situações difíceis quando a gente muda. Não adianta só a gente falar, não, aprendi. Eu aprendi, mas eu continuo fazendo igual. Né? Isso não vale. E aí, assim, ele diz, né, que todos nós, então, estamos diante de um celeiro que a gente deve render graça. Porque se a gente não vê essa condição, vamos supor, eu, Apolônia, estou passando por situação extremamente difícil, mas ainda eu não acho que eu tenho razões para agradecer, tá? Vamos supor que isso aconteça comigo. Então, o Emmanuel recomenda que a gente possa, então, nas nossas orações, que a gente possa ficar sozinho, né, num ambiente, que a gente possa fazer as nossas preces e que a gente possa pedir a Deus que Ele possa abrir os nossos olhos com a luz que há de enxergarmos as coisas boas. Porque provavelmente a luz dos meus olhos estão apagadas. E aí eu só vejo as coisas negativas, tá? Que a gente possa encontrar, né, com esta prece, as pedras do nosso tropeço. E que, para que a gente, a partir disso, a gente possa estudar, para que a gente possa retirar essas pedras do nosso caminho,
para que a gente possa tirar a nossa cegueira e que a gente possa enxergar o que é que a gente tem para agradecer, ok? E quando desejamos que a gente esteja, ou seja, nobre, quando a gente tem bons pensamentos e a gente quer coisas boas, a espiritualidade vai estar do nosso lado, com certeza. Agora, quando eu desejo coisas ruins, não é que elas não vão estar ali do nosso lado, elas vão se afastar, porque não vai intervir no nosso livre-arbítrio, né? Mas a gente está dando aí a razão para outros espíritos se aproximar da gente. E aí fica então a pergunta, né? O que a gente quer? Nós queremos estar mais perto de Jesus ou não? Né? Então, se a gente quer estar perto de Jesus, nós devemos estar preparados para enfrentar todas as lutas que a gente vai ter nesse novo projeto. Porque, assim, estar com Jesus não é coisas maravilhosas, né? A gente vai ter que enfrentar as nossas dificuldades mesmo, né? Para que a gente possa tirar lá do nosso passado, das existências passadas, que a gente possa quitar essas dívidas. E para eu quitar uma dívida que seja grande, não tem outra forma a não ser eu trabalhar, eu lutar para poder pagar isto, ok? Bom, e aí Emmanuel diz assim, né, que a gente não vai receber um manjar celeste quando a gente deseja estar perto de Jesus, mas sim uma cura duradoura. E esta cura duradoura, esse remédio, ele costuma ser amargo. Amargo para que a gente possa despertar realmente para Jesus. É isso, Lívia. O que você pode completar? Que eu sei que você sempre tem coisa para completar. Olha, os exemplos dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, dos cristãos, dos primeiros cristãos, são sempre tão chacoalhões para nós, porque são tão diferentes do que nós vivenciamos hoje, né? As experiências que eles tiveram são tão diferentes. E no nosso contexto atual, mesmo quando tudo na vida está razoavelmente bem, razoavelmente equilibrado, ainda assim, nós usualmente, né, a não ser que a gente trabalhe isso intencionalmente, usualmente a gente não enxerga com os olhos de ver tudo que a gente tem para agradecer. Usualmente, ainda nessa situação boa, a gente costuma pedir mais que tudo, né? Sempre querer mais, reclamar do frio, reclamar do calor, reclamar pelos cotovelos, como é meio que um costume nosso, né? Uma questão de reeducação que toda a sociedade precisa. Só que aqui o Emmanuel não está nem falando da gratidão quando nós estamos bem. Ele está chamando a atenção da gratidão é quando a coisa fica difícil. Porque desafios aqui nesse mundo, nessa encarnação, são esperados. Tanto porque se fôssemos santos não estaríamos aqui, né? Na verdade, poderíamos até estar em missão, mas com certeza não é o nosso caso. E porque a gente veio para um planeta de desafios mesmo, né? Aqui seja por expiação, porque a gente tem que pagar, ou para a gente acender as nossas luzes espirituais, né, que são as provas, para a gente provar que está no caminho certo, os sofrimentos vêm para isso. A frase que eu mais gostei do capítulo foi essa que você fechou aí. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de um jantar maravilhoso, né, num jantar divino que vem aí para nos agradar. E todos nós precisamos continuamente de socorro. Todos nós precisamos reajustar, primeiro porque a gente já traz umas bagagens defeituosas, né? De conexões com Deus, com a divindade que a gente perdeu anteriormente e a gente precisa arrumar isso. Segundo, porque a gente continua plantando aqui. E os nossos plantios são equivocados tantas vezes. Então a gente precisa das corrigendas, que são os remédios amargos,
para fazer a gente voltar para o caminho. Mas, obviamente, isso é extremamente difícil de ser compreendido. E assim, lembrando que Paulo, né, teve lá a conversão e tudo mais, até os mesmos outros apóstolos, né, Pedro, por exemplo, que é um grande exemplo disso, primeiro, não eram quaisquer espíritos, né, eles já eram espíritos, de certa forma, trabalhados. Paulo era muito firme na lei. Então, Paulo já tinha um senso ético dentro do que era a ética da percepção dele da lei mosaica muito forte. Então, a conversão para o cristianismo abriu os horizontes dele, mas já tinha uma semente plantada. No caso de Pedro, por exemplo, que foi tão trabalhado e ainda por cima vacilou, mesmo convivendo com Jesus, negou Jesus. Então, imagina nós que estamos assim, nossa, distantes, e estamos vivendo assim, uma realidade tão diferente, tão cheia de facilidades. E aí é legal a gente ler o capítulo, e principalmente no comecinho, né, que ele fala dos desafios e que eles trazem para a gente de aprendizado. Lembrar, né, o fogo, né, é visto tanto na simbologia, quando fala do aspecto psicológico, né, do fogo, é de renovação, é de purificação, né? É como se a gente precisasse realmente passar por uma transformação e transformação para melhor. Portanto, é aí que entra o agradecimento, né? Que às vezes as pessoas falam: como é que eu vou reclamar se eu estou com dor? Como é que eu vou reclamar se eu estou passando por um sofrimento? Porque as dores do corpo acendem luzes na alma. Porque os sofrimentos que a gente vivencia aqui, inclusive em família, as coisas que a gente aprende nessa convivência com a sociedade, com a família, são o que fazem o nosso espírito crescer. E é por isso. É fácil? Não. Mas, poxa, a gente não treina essa gratidão nem quando as coisas estão bem, né? Se não for assim, quando as coisas piorarem, vai ser muito mais difícil de agradecer. Então, que a gente Verdade. possa treinar em todas as épocas da nossa vida, né? Aproveitar. Quando as coisas estão mais amenas, e tem uma amiga minha que faz, eu acho bem legalzinho, que chama Pote da Gratidão. Ela tem um Ah, vidrinho e ela é, fica anotando durante o dia, durante as semanas, e no final do ano ela lê tudo. É um exercício muito interessante, principalmente pela quantidade de coisas que a gente passa em um dia, que a gente teria oportunidade de agradecer, e a gente nem repara, né? A gente nem repara aí nos passarinhos cantando, né? Que a Polônia comenta que dá para ouvir aqui. E é tão agradável e nos faz tão bem. E custa que a gente possa olhar o copo meio cheio da vida, né? Para a gente treinar mesmo, porque os dias nublados e de tempestade virão. E aí a gente vai ter que ter aprendido um pouquinho antes, ter pegado o hábito para continuar agradecendo mesmo depois. Mesmo quando vier esse socorro divino em nosso favor e a gente enxergar como uma tempestade. Que possamos enxergar como o fogo que nos purifica, o fogo que nos transforma. exato, exatamente. Esse é o convite de hoje, né? Eu achei o capítulo fantástico. Quem puder, faça a leitura, porque realmente vale muito a pena, né? Compreender e estudar, né? É como ele coloca aqui, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar as formas de fazer com que a gente enxergue é, o lado bom das coisas. E se a gente não Porque refletir e começar aos poucos a prática, não tem aprendizado por osmose, né? A gente não, só lendo a teoria não é o que transforma a gente, de verdade, não é. Em nenhum é, âmbito da vida, muito menos no evangelho. pois é isto mesmo. E aí, vamos assim para o nosso encerramento, que hoje é comigo. Nós vamos assim agradecendo a espiritualidade por esta oportunidade de aprendizagem e vamos assim retirar os nossos melhores sentimentos, pensamentos, vamos assim buscando o símbolo da nossa casa de Cataguases e vamos assim elevando este símbolo às esferas muito altas, lá nas esferas crísticas, para que este símbolo possa se encher das energias do amor crísticas e que ao retornar ao nosso planeta, que possa se encher também com as nossas energias, fazendo assim esta mistura e que possamos assim levar pelo planeta Terra, envolvendo este símbolo, mas que
os irmãos que estão passando pelas catástrofes naturais, sejam lá em Marrocos, em função dos terremotos que têm acontecido, dos milhares de mortos que ali têm havido, que esses irmãos possam ser colocados sobre eles as energias necessárias para os seus reparos, para as suas condições de enxergar o lado bom das coisas, enxergando assim a mão de Deus em suas vidas. Mas também vamos levando este símbolo, essas energias, ao continente africano, para que os irmãos queridos que lá vivem possam receber todas as energias salutares, para que possa reparar os seus corpos físicos, seu corpo moral e espiritual, para que eles possam ir assim se refazendo com essas energias. Mas ainda buscamos companheiros lá da Rússia que possa assim, na questão da guerra, que eles possam sentir a presença amigável de Jesus através dessas energias que vão sendo reparados e que possam envolver os companheiros que são responsáveis por essa tragédia e que, quem sabe, desta forma, esses companheiros mudam as suas visões de pensamentos e, assim, modificando esta situação. Mas vamos, assim, buscando também o nosso contorno do nosso país e hoje envolvendo principalmente os irmãos lá do Sul, que essas energias possam estar realmente localizadas ali na região sul do Brasil, que possam envolver todos os irmãos que perderam tudo neste momento, seus lares, seus familiares, envolvendo aqueles que partiram de forma trágica, envolvendo todos os companheiros para que possam sentir a presença amorável de Jesus no seu refazimento, nas suas batalhas e na sua vida. Mas vamos assim ainda levando esse símbolo e essas energias sobre Brasília, para que todos os irmãos que ali vivem, responsável pelas nossas leis, possam ser envolvidos para que possam despertar as suas responsabilidades para bem direcionar as leis deste país, sejam nos questões legislativa, judiciário ou executivo, em todos os quesitos federais, estaduais e municipais. E vamos assim ainda estendendo este símbolo sobre todos os hospitais no Brasil, para que todos possam sentir a presença amorável do refazimento de suas energias, sejam médicos, enfermeiros, os doentes, os auxiliares, de todos os irmãos que sofrem por qualquer doença, mas também buscando aqueles que sofrem em seus lares, para que esses companheiros possam sentir a presença de Jesus em suas vidas, e vamos ainda buscando os moradores de rua, seja onde for, aonde estiverem, que esses irmãos possam sentir a energia favorável às suas vidas. E vamos assim ainda buscando o nosso estado, a nossa cidade, todos os lares deste grupo, para que todos os irmãos possam sentir a presença dessas energias em suas vidas e que possam sentir e fazer a reflexão da presença do Mestre em nossas vidas. Vamos ainda assim pedindo ao Mestre Jesus que envolva o nosso local de trabalho, que possa abençoar e que possa envolver todos aqueles que trabalham conosco. E vamos ainda pedindo a Jesus que possa permitir que os amigos espirituais possam adentrar a nossa rua, que possa transitar por toda a nossa rua e assim abençoando todos os lares que aqui existem, todas as casas, todos os irmãos. E se acaso tiver algum companheiro neste momento que esteja em crise, seja física, moral ou espiritual, que a espiritualidade possa auxiliá-los.
mas vamos assim pedindo que pare em frente à nossa casa e que a espiritualidade possa adentrar em nosso lar pela porta principal da nossa casa. Vai assim deixando plasmado muita luz, muita energia, muita paz, serenidade, honestidade em todas as paredes, em todos os tetos, em todos os pisos, os móveis, os objetos, também os nossos alimentos, roupas e as nossas águas, colocando assim a medicação necessária para que todos os irmãos que dela fazer uso possam sentir os benefícios destas energias. E essas energias vão sendo tão intensas que vai saindo pelos muros da nossa casa, portas e janela, vão buscando assim os nossos vizinhos e, se possível, todos os moradores da nossa rua, para que todos possam sentir a paz neste momento. E assim nós vamos ainda devolvendo o símbolo lá na casa de Cataguases, envolvendo todos os dirigentes, para que todos possam sentir os benefícios. E vamos ainda doar as nossas melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Que assim seja. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima.